Bem-vindos ao Levedura em Foco. Eu sou o Lucas Mari, da Lallemand Animal Nutrition, e hoje a gente vai conversar sobre o efeito da levedura viva sobre a digestibilidade de fibra. As fibras são parte importante da dieta de ruminantes. Todo o benefício no aumento dessa digestibilidade reflete em benefício econômico para o produtor rural. Os animais ruminantes, eles têm essa característica de transformar alimentos de baixo valor biológico em proteína de alto valor biológico, leite e carne. Com base nisso e com base no sistema de produção, principalmente de gado de leite, que se utiliza bastante forragem, a Lallemand começou há mais de 10 anos a fazer algumas avaliações, porque evidenciou-se que o uso da levedura viva poderia trazer benefício do aumento da digestibilidade de fibra. Então, nesse gráfico, a gente vê algumas dessas forragens já avaliadas. Aí estão 9 forragens, mas esse banco de dados hoje é bastante robusto, com mais de 360 forragens na nossa base de dados, o que permitiu a geração de um submodelo de valorização energética da fibra em softwares de formulação de ração. Então aqui a gente está vendo diferentes forragens, os benefícios que o Levucel SC trouxeram com o uso da suplementação, aumento da população de bactérias fibrolíticas e aumento da digestibilidade dessa fibra. Aqui no Brasil, a gente iniciou esses estudos em 2013, uma tese de doutorado conduzida na Universidade de São Paulo, lá na USP de Pirassununga, e foi avaliado 5 forragens e como essas 5 forragens se comportaram frente à suplementação de levedura. Estão as 5 forragens aqui: Marandu, Mombaça, os dois na forma verde, silagem de milho, fenoditifton e silagem de cana-de-açúcar. E da mesma forma que a gente viu no gráfico anterior, também existe efeito positivo em todas essas forragens. E eu destaco nesse trabalho que ele foi avaliado 8 incubações ruminais. A cada 45 dias esses animais passavam por um processo de incubação ruminal. Então isso é uma média muito significativa de uma avaliação anual da suplementação de levedura. E qual foi o benefício médio? 5,9% de aumento da digestibilidade de fibra. Então isso traz benefício para a forragem temperada e a gente evidenciou também esse benefício em forragem tropical. Em outro trabalho mostrando um pouco da dinâmica populacional, isso foi feito na China, aumento da população de bactérias totais, aumento da população de fungos e aumento da população de protozoários. Não preciso lembrar vocês que os principais responsáveis por grande parte da digestão em ruminantes são os micro-organismos ruminais. Continuando nas avaliações que nós tivemos aqui no Brasil, especificamente esse abrangeu um pouquinho também dos nossos países vizinhos aqui, foi conduzido um outro trabalho de pós-graduação, nesse resultado aqui, numa tese de mestrado na Universidade Estadual de Maringá. Mostrando a lista aqui, que mais próximo, ainda que seja muito pequeno, foram avaliados alfafa, silagens de milho, e daí silagens de milho não só do Brasil, Argentina, Peru, quicuio, que foi colhido lá na Colômbia, que é uma forragem bastante importante para eles, aveia, azevém, cana-de-açúcar e passos tropicais aqui, nos dois casos, Mombaça. Evidenciou-se esse aumento da digestibilidade da fibra. A levedura viva melhorou o pH ruminal, assim como é esperado. Isso foi demonstrado num outro módulo que vocês tiveram acesso no Levedura em Foco, aumentando o pH ruminal, isso afetando a digestibilidade de fibra, trazendo aumento também na concentração de ácido acético, o que aumenta a relação acetato-propionato. Mais ácido acético, maior a relação acetato-propionato, que a gente viu nesse gráfico aqui. Em termos de fração fibrosa, vamos dar uma olhadinha como foi o comportamento da fração fibrosa nesse estudo. As frações do sistema de Cornell aí, vamos lá. A fração C, que é a fração insolúvel, teve um resíduo menor. Então isso demonstra um efeito positivo da levedura viva. A fração B, que é a potencialmente solúvel, foi maior, ou seja, houve uma maior digestão da potencialmente solúvel. E isso trouxe como consequência uma tendência de maior degradabilidade dessa fibra, desse FDN, em 12 horas de incubação ruminal, um efeito positivo e aqui significativo de maior degradabilidade do FDN em 24 horas de incubação ruminal.
Na média, esses valores variaram conforme a forragem, mas todos eles foram positivos. A gente pode ver nesse slide aí, o percentual de melhoria foi de 5%, 5,7% até 34%, mas todos eles positivo para o Levucel comparativamente ao controle nas 16 forragens analisadas. Isso já havia sido observado também em forragens temperadas. E um estudo que foi conduzido em 2016 foi para avaliar se um submodelo utilizando e valorizando a digestão de fibra pelo Levucel poderia ser aplicado nesses softwares de formulação. Então o que aconteceu? Foi estabelecido um estudo de lactação na Universidade de Purpan, que fica próximo de Toulouse, na França. Essas vacas foram submetidas ao ensaio de lactação e um software, à base do sistema de modelo de Cornell, avaliou quais seriam as predições com base no aumento da digestibilidade de fibra, sendo que duas fibras utilizadas aí eram um feno de alfafa e uma silagem de milho. Então isso era o que dizia o software. O software falava que a digestibilidade da fibra aumentava em cerca de 8%, que o pH ruminal ia ser 0,2 pontos maior e que haveria um suprimento de energia líquida de lactação em torno de 1,6 contra 1,57, o que dá 2% de aumento. E a produção de leite ficaria do grupo controle 29 quilos e a produção do leite do grupo Levucel 30 quilos. Essas vacas foram submetidas a um sistema de produção de leite, um ensaio de lactação, e os resultados foram muito semelhantes ao que a gente observava na predição do software. Para o grupo controle, o software previu 29,1 kg de leite e no ensaio de lactação deu média de 29,2 e do grupo tratado com a levedura viva Levucel SC 30,2 era a previsão e o observado foi 30,1. Se nós observarmos a composição do leite, que também foi alterada, esse benefício do uso da levedura viva é ainda maior. Por quê? Porque produziu-se mais proteína, 2,6% a mais, e mais gordura. Existe produção maior de gordura do leite em função do aumento da digestibilidade de fibra e produção do seu precursor, e a gente espera também uma maior produção de proteína do leite em função de maior proteína metabolizável chegando no intestino. O leite corrigido para energia teve 1,8 kg de leite a mais do grupo tratado com Levucel SC comparativamente ao grupo controle, o que deu resposta em eficiência alimentar de 6% a mais, como um benefício indireto, uma diminuição da contagem de células somáticas. Portanto, a suplementação de Levucel SC demonstrou efeito no aumento da digestibilidade de fibra. Com a nossa base de dados, base científica robusta, foi possível estabelecer um submodelo que está adaptado a 3 softwares que utilizam o modelo da Universidade de Cornell, CNCPS, e isso possibilita ajustes nas formulações sem declínio em produção de leite, muito pelo contrário, evidenciando uma maior produção de leite. Eu agradeço a todos a atenção por estarem conosco no Levedura em Foco e até a nossa próxima oportunidade.